Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. E hoje vai ser a última aula do módulo de estudos de mecanismos de reação, que tem o objetivo de fornecer ao aluno os conceitos básicos de mecanismos de reação, que vão ser empregados e estudados e sempre vão ser importantes no estudo dos mecanismos de reação de praticamente todas as reações orgânicas. Bom, hoje a aula vai ser sobre os aspectos físico-químicos dos mecanismos de reação. Evidentemente, numa disciplina de físico-química ou de química geral, esses aspectos são estudados em maior profundidade. Como o nosso canal aqui é de química orgânica, então essa aula vai ser basicamente sobre os conceitos de físico-química que nós utilizamos na química orgânica nos níveis de ensino de formação profissional em nível técnico e graduação. E quais seriam esses conceitos? O conceito de termodinâmica, que é o balanço energético das reações químicas, ou seja, se a energia ela libera, se a reação libera energia para o ambiente ou se ela absorve energia do ambiente, e o conceito de cinética química, que estuda o quê? A velocidade das reações químicas. E no ensino de química orgânica, muitas das vezes, nós trabalhamos com conceitos de estabilidade e reatividade, que são conceitos, muitas das vezes, mais empíricos e não quantitativos, né? E sempre que nós trabalhamos com estabilidade, nós estamos nos referindo à termodinâmica, ou seja, ao balanço energético das reações. A tendência é que os processos em química orgânica mais favoráveis forneçam produtos termodinamicamente mais estáveis. O que é um produto termodinamicamente mais estável? É um produto que liberou energia para o ambiente e está no estado de energia mais baixo. A tendência é essa nas reações orgânicas. Então, quando nós falamos de estabilidade, nós estamos nos referindo à estabilidade termodinâmica. E outro conceito que nós normalmente trabalhamos é reatividade, é o conceito de falar que o intermediário é mais reativo que o outro, um substrato é mais reativo do que o outro frente a um determinado tipo de reação química. Quando nós falamos de reatividade, a gente está incutindo a ideia de cinética, ou seja, um composto mais reativo do que o outro é um composto que reage mais rapidamente que o outro numa mesma reação. Então, estabilidade tem a ver com termodinâmica, reatividade tem a ver com cinética. Sempre que nós falarmos que determinada reação favorece o produto tal, ao invés de outro, é porque esse produto tal é termodinamicamente mais estável. Sempre que nós falarmos que determinado substrato é mais reativo que outro, nós estamos dizendo que aquele substrato reage mais rápido que o outro. Então, estabilidade tem a ver com termodinâmica, reatividade tem a ver com cinética. E para fazer essa análise, muitas das vezes na química orgânica nós lidamos com algumas grandezas físico-químicas, que são a variação de entalpia, ΔH, a variação de entropia, ΔS, e a variação de energia livre de Gibbs, ΔG. Bom, a entalpia relaciona-se com a energia contida nas ligações químicas covalentes, ou seja, energia de ligações. E existe um meio de se calcular essa variação de entalpia. O método mais empregado na química geral e na físico-química é você fazer a soma da variação de entalpia dos produtos menos a soma de variação de entalpia dos reagentes. Entretanto, para você utilizar esse método, você precisa de tabelas, você precisa ter os valores do ΔH daqueles produtos. Como a química orgânica tem uma gama de produtos muito grande, é muito difícil você ter essas tabelas, né? Até porque a ideia da química orgânica é a síntese orgânica, é você estar sempre produzindo moléculas novas. Então, na química orgânica, normalmente essa variação de entalpia, ela é calculada por um outro método, que é o somatório do ΔH das ligações formadas mais o ΔH das ligações rompidas. Esse é o método que nós utilizamos, porque a energia de ligação, você tem tabelas mais bem disponíveis com a energia dessas ligações. Vou aqui dar um exemplo, por exemplo, na reação do etano com o cloro gasoso,
você produz o cloroetano e o ácido clorídrico. Então, se tem tabelas bastante disponíveis aí para te mostrar o seguinte, que a energia de uma ligação carbono sp3, como é o caso aqui, com hidrogênio, ela tem um valor em módulo de 100,5 kcal/mol. Já a ligação covalente cloro-cloro, ela tem uma energia de ligação de 57 kcal/mol. Essas são as ligações rompidas nesse processo. E quais são as ligações formadas? Eu formo uma ligação carbono sp3 com cloro, que tem a energia em módulo de 84,2 kcal/mol, e formo uma ligação hidrogênio-cloro, que tem uma energia de ligação de 102 kcal/mol. Como é que fica o sinal? Nessas tabelas, você vai ter sempre o valor da ligação em módulo, porque o sinal você vai ter que observar. A tendência dos átomos, quando eles estão em seu estado fundamental, é de formarem ligações covalentes. Se você preferir, só para dar um exemplo, sem entrar em muitos detalhes, tem a famosa regra do octeto. Né? O cloro tem 7 elétrons na camada de valência e um elétron desemparelhado. Ele tenta sempre fazer uma ligação com outro composto, como o hidrogênio, que tem um elétron só, para formar uma ligação covalente. Então, esse processo ele é termodinamicamente favorável. Ele gera produtos mais estáveis, ou seja, então, quando uma ligação é formada, ela libera energia. Então, a ligação formada, você vai colocar o sinal de negativo. Esse sinal de negativo está fazendo referência ao quê? Que quando essa ligação se forma, ela libera energia. Agora, aqui, quando você rompe uma ligação que já está formada, para você romper essa ligação, você precisa fornecer uma energia, aquela energia de ligação para aquela ligação se romper. Então, como você tem que fornecer energia, as ligações que estão sendo quebradas entram com sinal positivo. Bom, agora vamos fazer o somatório. Então, ligações formadas, ligação carbono sp3 com cloro, 184,2 kcal/mol com sinal de negativo, porque eu estou formando essa ligação. Ligação hidrogênio-cloro, 102 kcal/mol com sinal negativo, porque eu estou formando essa ligação, mais as ligações rompidas, que vão entrar positivas, porque você está fornecendo energia para essa ligação se romper. 100,5 kcal/mol da ligação carbono sp3 hidrogênio e 57 kcal/mol da ligação cloro-cloro. Fazendo-se a soma, você vai chegar nesse resultado, menos 28,5 kcal/mol. Ou seja, é um processo, uma reação que tem um ΔH negativo, menor do que zero. Então, por isso, você vai chamar essa reação de reação exotérmica. Quando é o contrário, o ΔH é positivo, aí é uma reação que, para acontecer, ela absorve energia do ambiente. Ela absorve calor do ambiente. Então, é uma reação endotérmica. Esse método é mais utilizado para o cálculo de ΔH em química orgânica. Tá? Bom, agora a outra grandeza, a entropia. A entropia relaciona-se com o grau de liberdade de estados de um sistema, que muitas das vezes é tratado como desordem, tá? Mas eu prefiro falar em graus de liberdade. Então, como é que essa entropia é calculada? Essa variação de entropia é calculada? Entropia dos produtos, a soma da entropia dos produtos, menos a soma da entropia dos reagentes. Quando o ΔS é negativo, ou seja, a variação de entropia é negativa, isso quer dizer que os reagentes a entropia dos reagentes é maior que a dos produtos. Nesse caso, você está diminuindo os graus de liberdade. Se você achar mais fácil de entender, eu estou diminuindo a desordem, eu estou ordenando o sistema. Quando a variação de entropia é positiva, aí eu estou aumentando os graus de liberdade daquele sistema. Ou, se você achar mais fácil de entender, eu estou diminuindo a ordem daquele sistema, eu estou desordenando o sistema. Na fisicoquímica, esses conceitos ficam mais fáceis de entender quando você trabalha com mudança de estados físicos. Por exemplo, o estado sólido, as moléculas estão bem ordenadas. O sólido tem forma definida, muitas das vezes esse sólido tem estrutura cristalina. Então, é um estado de baixa entropia, é um estado de baixo grau de liberdade. As moléculas têm poucos graus de liberdade para assumirem. Os estados de probabilidade
daquele sólido é menor. Quando esse sólido funde, se transforma num líquido, eu aumento o grau de liberdade. O líquido, as moléculas vibram com maior facilidade, o líquido não tem forma definida. Então, o sistema não está ordenado. Eu tenho um maior grau de liberdade naquele sistema. E quando esse líquido ebule e passa para o estado gasoso, eu aumentei mais ainda os graus de liberdade, os estados de probabilidade. Basta você lembrar que um gás ele tem a tendência de ocupar todo o volume a ele apresentado. Agora, por exemplo, o líquido, ele tem uma variação de volume muito menor. Então, nesse caso aqui, eu estou aumentando os graus de liberdade, eu estou aumentando a entropia do sistema. Agora, em química orgânica, existe um outro método de você avaliar se a entropia está sendo aumentada, diminuída ou mantida muito próximo do que era, que é você avaliar o número de mols antes da reação e o número de mols de substâncias depois da reação. Então, por exemplo, reações de substituição costumam ter uma variação de entropia baixa, por isso que eu coloquei aqui variação de entropia próxima de zero, porque ela pode ser negativa ou positiva, mas vai ter um valor em módulo muito baixo, porque eu tenho 2 mols de reagentes, aqui o cloropropano e o cianeto de sódio, e após a reação de substituição, eu vou continuar com 2 mols, só que de 2 moléculas diferentes. 1 mol de butano nitrilo e 1 mol de cloreto de sódio. Então, a entropia aqui variou muito pouco. Agora, reações de adição já são exemplos de reações que possuem variação de entropia negativa. Por quê? Eu tenho aqui 1 mol de buteno e 1 mol de cloro gasoso. Quando ocorre a adição, a halogenação desse alceno, eu tenho 1 mol de uma substância. Então, quer dizer, eu saí grosseiramente de 2 graus de liberdade para 1, porque aqui eu tinha 1 mol de uma molécula que poderia assumir vários graus de liberdade, aqui eu tenho um gás que tem muitos graus de liberdade. Então, eu tinha um sistema muito mais, com muitos estados de probabilidade aqui, ou se você acha mais fácil de entender, muito mais desordenado. A partir do momento que ocorre a reação de adição, eu passo a ter uma molécula só. Então, agora eu só vou ter os graus de liberdade e os estados de probabilidade dessa molécula. Então, nesse caso, eu tenho uma variação de entropia positiva. Desculpa, uma variação de entropia negativa. Eu ordenei o meu sistema. Mais uma vez, se você achar mais fácil de entender pelo conceito de ordem e desordem. Já, por exemplo, reações de eliminação é o contrário. Ela já costuma ter uma variação de entropia positiva. Eu aumento os graus de liberdade. Por quê? Vamos observar aqui. Aqui eu tenho o butanol, 1 mol de butanol. Ele, ao sofrer uma reação de desidratação, ele fornece 1 mol de buteno e 1 mol de água. Então, eu saio de 1 grau de liberdade dos graus de liberdade, dos estados de probabilidade de uma molécula, para 2 moléculas podendo assumir diferentes graus de liberdade, diferentes estados de probabilidade. Então, esse sistema aqui é muito mais desordenado do que o sistema anterior, ou seja, os produtos formam um sistema muito mais desordenado, com muito mais graus de liberdade do que o sistema contendo o reagente, que no caso é uma molécula só. Então, esses conceitos na química orgânica, eles são mais empíricos do que propriamente quantitativos, eles são mais qualitativos que quantitativos. Para você entender esses processos, se você, basta você assumir, você entender essa questão. Por exemplo, reações de substituição, a entropia varia pouco. Reações de adição, eu tenho entropia negativa. Reações de eliminação, eu tenho entropia positiva. E a outra grandeza, que é a energia livre de Gibbs, né? Que é a energia, chama-se energia livre de Gibbs, que é a energia disponível para a produção de trabalho. E essa grandeza físico-química é muito importante no que diz respeito às reações orgânicas, acaba sendo a grandeza que a gente costuma trabalhar mais, né? E ela tem relações com a constante de equilíbrio. Vamos ver essa reação aqui, A mais B dando C. A constante de equilíbrio vai ser dada pela concentração do produto
que é essa substância C, dividida pela soma da concentração dos reagentes. Concentração da substância A e concentração da substância B. Matematicamente, o ΔG se relaciona com a constante de equilíbrio por essa expressão. R, a constante dos gases, T, a temperatura absoluta em Kelvin, que multiplica o logaritmo neperiano da constante de equilíbrio, multiplicado pelo seu negativo. Bom, aí fazendo uma análise matemática bem elementar e rasa, mas importante, é o seguinte: se a sua reação é favorável, ou seja, se ela caminha bem no sentido de formar o produto C, a concentração no equilíbrio do produto C vai ser maior que a concentração dos reagentes. Então, essa divisão aqui, o numerador maior que o denominador, vai te dar um logaritmo positivo. Vai te dar um número maior que 1. E o logaritmo de números maior que 1, normalmente, são maiores do que 1 também. Então, multiplicado pelo negativo, como a temperatura absoluta ela não tem sinal de negativo, né? Por isso que a gente usa o Kelvin, a escala absoluta. Então, uma reação com constante de equilíbrio, em que os produtos são maiores que os reagentes, vai te dar um ΔG negativo. Agora, quando é o contrário, o logaritmo aqui de reagente de números menores do que 1 costumam ser logaritmos negativos. E aí, quando forem multiplicados por esse sinal de negativo, vai te dar um ΔG positivo. Então, quando o ΔG é menor do que zero, ou seja, as reações são favoráveis e são chamadas de exergônicas. Quando o ΔG é positivo, é porque eu tenho mais produtos do que reagente no meu equilíbrio. Quando o ΔG é negativo, desculpa. Tá? Quando ele é menor do que zero, eu tenho mais produtos do que reagente. Agora, quando o ΔG é positivo, as reações são desfavoráveis e são chamadas de endergônicas. Esse ΔG positivo normalmente vai acontecer quando, no meu equilíbrio, eu vou ter uma concentração de reagentes maior do que a de produto, que aí vai me dar um logaritmo negativo, que quando for multiplicado por esse positivo, o ΔG vai ser positivo. Mas, na química orgânica, nós utilizamos uma outra forma de cálculo da energia livre, que é essa expressão aqui. A variação de energia livre é igual à variação de entalpia da reação menos a temperatura absoluta multiplicada pela variação de entropia. Então, a entropia acaba sendo muito importante para determinar o ΔG das reações orgânicas. Por quê? Reações com ΔS próximas de zero ou negativas, elas vão ser favorecidas em baixas temperaturas. Reações com ΔS positiva são favorecidas em altas temperaturas. Ou seja, vamos observar aqui. Para uma reação ser favorável energeticamente, o ΔG tem que ser negativo. Aí aqui eu tenho um termo e outro termo multiplicado pelo seu negativo. Então, quando o ΔS é negativo, eu vou multiplicar, ou seja, se eu tenho um valor de ΔS negativo, eu vou multiplicar depois pela temperatura em Kelvin e por um sinal de negativo. Então, esse termo aqui vai ser positivo. Normalmente, as reações orgânicas quase sempre apresentam ΔH negativo. Então, se eu tenho negativo e aqui positivo, se esse termo for maior do que esse, eu vou ter um ΔG positivo. Então, a minha reação não vai ser favorável energeticamente. Quando eu tenho variações de entropia positiva, esse meu termo sendo positivo vai ser multiplicado pela temperatura e depois pelo negativo. Então, esse termo vai ser negativo. Como as reações orgânicas normalmente apresentam valores de variação de entalpia negativos, negativo menos negativo vai ser negativo, meu ΔG vai ser negativo. Esse tratamento matemático mais simples é fundamental para quando você, por exemplo, estiver estudando se a reação de substituição ou de eliminação qual que é favorável. Isso aqui é fundamental, porque, olha só, a temperatura aqui vai multiplicar o meu valor de variação de entropia. Então, se eu tenho uma reação de substituição onde a variação de entropia é baixa,
ou às vezes até negativa, e eu vou multiplicar isso daí pela temperatura, se essa temperatura for baixa, esse termo aqui vai ser pequeno. Então, ele sendo pequeno, mesmo que a entropia seja negativa, e ao multiplicar pelo negativo vai ser positivo, se meu ΔH for negativo, mas for um valor em módulo maior, ainda assim o meu ΔG vai ser negativo. Então, reações de substituição, elas não são favorecidas em alta temperatura, em altas temperaturas. Por quê? À medida que eu aumento essa temperatura, eu vou aumentar esse termo da expressão, porque se o meu ΔG ele é negativo, por exemplo, uma variação de entropia negativa, à medida que eu vou aumentando a temperatura, esse termo vai ficar muito grande e vai ser multiplicado pelo negativo, ou seja, ele vai ser positivo. Se esse termo for positivo e maior que o ΔH, meu ΔG vai ser positivo. Então a reação vai ser desfavorável. Então, reações de substituição, por terem valores de ΔS baixo e às vezes até valores negativos, elas não são favorecidas em altas temperaturas. Agora, as reações de eliminação, como eu mostrei lá atrás, a reação de eliminação, ela por si só já tem um valor de entalpia positivo, de variação de entropia positivo, ou seja, ela aumenta os graus de liberdade. Então, se eu aumento bem a temperatura, eu vou multiplicar esse valor de ΔS por um número grande, que vai ser positivo. Então, esse termo aqui, ele vai ser ele vai ter um valor em módulo alto. E sendo ele negativo, com um ΔH negativo, eu vou ter um valor bastante considerável de variação de energia livre no negativo. Então, em altas temperaturas, as reações de eliminação sempre vão ser favoráveis. Quando isso voltar nesse assunto, vou relembrar essa expressão, né? Mas aqui você já pode entender isso. O ΔG, ΔH menos TdS, a temperatura tem um valor importante e a entropia também é um termo muito importante. Mais importante até que o ΔH. Então sempre tem que entender isso matematicamente. Temperaturas altas com ΔS positivo vão ser favoráveis. Temperaturas altas com ΔS positivo, elas tendem a ser desfavoráveis. Então, se o ΔS da sua reação é negativo, ela sempre vai ter que ser realizada a baixa temperatura para ela ser favorável. Bom, falando agora em termos de cinética, né? Que é a velocidade das reações químicas. Mas que velocidade é essa? Como é que se mede uma velocidade de uma reação química? É a velocidade do consumo de reagentes ou velocidade de aparecimento de produtos, né? Mas basicamente você utiliza reações de grandezas de concentração. Então, a velocidade de uma reação química ela é medida pela variação de concentração de reagente. E a reação desculpa, a unidade é mol por litro por segundo. Ou seja, mol por litro é uma unidade de quê? Concentração. Multiplicado por segundo, porque se é velocidade, está incutida a ideia de tempo. Então, a velocidade das reações químicas são medidas empregando-se essa unidade, mol por litro por segundo a menos 1. E um conceito importante dentro da cinética química é você saber montar, você saber definir a expressão de velocidade de uma reação química. Então, nessa reação hipotética aqui, A mais B dando C, onde x, y e z são os coeficientes das reações, a expressão de velocidade da reação vai ser dada por velocidade igual a uma constante. Essa constante é uma constante própria da reação, que tem que ser determinada experimentalmente, vezes a concentração do reagente A elevado pelo seu coeficiente na reação, multiplicado pela concentração do reagente B, elevado pelo seu coeficiente na reação. E, por essa expressão, você também determina a chamada ordem de reação. Que a ordem de reação, uma vez que você determina corretamente a expressão de velocidade da reação, a ordem de reação vai ser dada pelo somatório dos expoentes. Então, a ordem dessa reação aqui seria a soma dos expoentes, x mais y. Esse resultado vai te dar a ordem de reação. Em química orgânica, né,
Normalmente, a gente só trabalha com reações de segunda ordem ou de primeira ordem. Quando você estiver estudando eliminação bimolecular, eliminação unimolecular, substituição unimolecular, as famosas SN1, SN2, E1 e E2, esse conceito vai ser retomado. E você tem que ir para esse estudo já sabendo disso. Sabendo o quê? Deduzir corretamente a expressão de velocidade e determinar a ordem de reação. Por quê? Isso vai ser importante no estudo do mecanismo dessas reações. Então, nesse caso aqui, por exemplo, uma reação em que A mais B dá C, 1 mol mais 1 mol, o expoente aqui vai ser 1, que a gente não escreve. Então, qual é a ordem de reação? Soma dos expoentes. 1 mais 1 igual a 2. Então, nós dizemos que ela é de segunda ordem global. Já uma reação, por exemplo, de um rearranjo, por exemplo, o rearranjo de Frias, que você aquece um éster fenólico e ele te dá como produto uma cetona aromática, por exemplo. É uma molécula só que reage. Então, a velocidade da reação é determinada só pela concentração do reagente. Aí, nesse caso, a expressão de velocidade vai ser igual a V igual a K, que é a constante da reação, vezes a concentração daquele reagente multiplicado pelo seu expoente, elevado a seu coeficiente, que é 1. Então, nesse caso, vai ser uma reação de primeira ordem global. Em química orgânica, normalmente a gente só vai até aí. Reações com ordem de reação maior, ou às vezes pode acontecer, é raríssimo, mas existe, reação com ordem de reação fracionária, aí fica mais para um estudo de físico-química e para outros processos. Em química orgânica, normalmente, nós só vamos até segunda e primeira ordem global. E quando você conjuga os conceitos de termodinâmica e cinética, isso é fundamental para o estudo das reações químicas e que nós empregamos para combinar os conceitos de termodinâmica e cinética, os chamados diagramas de energia livre, que é o quê? Que ela tem um componente termodinâmico, que é a variação da energia livre de Gibbs, com um componente cinético, que é a coordenada de reação, ou seja, o progresso da reação. Então, por exemplo, vamos ver essa reação aqui. O iodeto de metila mais o íon hidróxido, fornecendo como produto metanol e íon iodeto. Quais são as partes desse diagrama de energia livre? Aqui você tem o ΔG dos produtos, nessa linha aqui, nesse eixo. Nesse outro eixo aqui, aqui embaixo nós temos, seguindo essa linha, a variação de energia livre dos produtos. A diferença entre ΔG dos reagentes com ΔG do produto, que é representado no gráfico por essa linha aqui, por esse traço, é o chamado ΔG da reação. Nesse caso, é uma reação exergônica, porque esse ΔG aqui, ele é negativo, ele liberou energia para o ambiente. A energia livre dos produtos é menor que a energia dos reagentes. Agora, existe um outro componente nesses diagramas de energia livre, que é a chamada energia de ativação, ou ΔG de ativação, que é a energia que você precisa fornecer para os reagentes para que eles atinjam o estado de transição, ou seja, que é o estado onde as colisões são capazes de produzir transformação química. Esse caso aqui, você tem o estado de transição dessa reação, que se você reparar aqui, você está vendo essas linhas tracejadas, que quer dizer que ao mesmo tempo que essa ligação está se formando, essa está se rompendo. Isso daqui é o estado de transição. E se você reparar, nesse estado de transição, eu tenho o iodeto de metila e o íon hidróxido, ou seja, os dois reagentes participam no estado de transição. Esse ΔG de ativação, então, significa a energia de ativação. Então, nesse caso, aqui eu tenho o diagrama de energia livre, nesse caso aqui de uma reação de SN2. Só que algumas reações orgânicas, para não dizer a maioria, elas acontecem por várias etapas. Então, é perfeitamente possível que você tenha, no processo de uma reação, na sua coordenada de reação, um estado de transição, aí dá os intermediários, depois um outro estado de transição, como é esse exemplo aqui,
Aí você gera outros intermediários e aí tem outro estado de transição para depois se fornecer os produtos finais. Quando isso acontece, quando isso acontece, o ΔG vai ser sempre dado pela diferença do ΔG dos reagentes sobre o ΔG dos produtos. Então, aqui está o ΔG. Só que ela, como ela possui três etapas, ela possui, consequentemente, três estados de transição e três energias de ativação diferentes. Isso é muito importante no estudo cinético das reações. Por quê? Quando uma reação se passa por várias etapas e o diagrama de energia livre dessa reação apresenta vários estados de transição e consequentemente, várias energias de ativação, somente uma dessas etapas é que vai determinar a velocidade da reação e, consequentemente, a sua expressão de velocidade e, consequentemente, a sua ordem de ligação. Então, a partir de um diagrama de energia livre, é muito importante você saber identificar qual que é a chamada etapa lenta da reação. Por que ela tem esse nome de etapa lenta? Porque a etapa lenta é a que determina a velocidade da reação. E como que eu identifico a etapa lenta? É a etapa com maior energia de ativação. Então, voltando naquele diagrama anterior de três etapas e três estados de transição, você tem que ver aqui, ó. Esse daqui é o ΔG1, ΔG do estado de transição 1. Para eu achar o ΔG do estado de transição 2, eu não calculo a partir daqui. Eu calculo a partir da energia do intermediário. Então, o ΔG2 vai ser esse traço aqui. E para eu achar a energia de ativação 3, do estado de transição 3, eu parto do intermediário 2. Então, é esse traço aqui. Nesse caso aqui, visivelmente, o estado de transição 1 é o maior, é a maior energia de ativação. Então, essa etapa aqui vai ser a etapa lenta da reação, vai ser a etapa determinante da velocidade da reação. E como é que eu vou determinar, então, a expressão de velocidade? Bom, aí você tem que observar, não está desenhado aqui, porque esse é um exemplo genérico, mas no estudo da SN1 e da E1, isso vai ser retomado, mas se você já tiver esse conceito bem estabelecido, vai ser mais fácil de entender quando chegar lá. Se no estado de transição 1 eu só tenho a participação, por exemplo, do cloreto de terc-butila, então só o cloreto de terc-butila vai determinar a velocidade da reação e só ele vai participar da expressão de velocidade. Se, no caso, no estado de transição de maior energia, ou seja, no estado de transição da etapa lenta da reação, eu tiver a participação de duas moléculas, então a concentração dessas duas moléculas vão determinar a velocidade da reação, vão determinar a expressão de velocidade dessa reação, vão determinar a ordem dessa ligação. Entendendo os conceitos desse gráfico, o que tem que ficar desse gráfico aqui? É você identificar qual é a etapa lenta. E qual é a etapa lenta? A que tem a maior energia de ativação. E o que isso vai determinar? As espécies envolvidas no estado de transição da etapa lenta determinarão a expressão de velocidade. Você sabendo disso, isso vai valer para qualquer reação. Então, você sabendo disso, quando você estudar SN1 e E1, SN2 e E2, isso vai ficar mais fácil para você entender lá na frente. Bom, e os diagramas de energia livre também te ajudam a entender como que os catalisadores atuam nas reações químicas. Por exemplo, em reações de hidrogenação, dificilmente se consegue hidrogenar alcenos só com hidrogênio sem a presença de um catalisador. Por quê? Porque essas reações de hidrogenação costumam ter uma energia de ativação muito alta. Quando você emprega um catalisador, o que o catalisador faz? Ele adiciona várias etapas com energias de ativação menores do que a energia de ativação sem catalisador. Então, aí a reação se processa mais rapidamente. Mais um conceito importante: catalisadores interferem na velocidade da reação. Elas não interferem os catalisadores não interferem no ΔG da reação. Ou seja, catalisador, aí você vê, catalisador
aumenta a velocidade das reações, então elas só interferem na cinética da reação. Os catalisadores não interferem na termodinâmica da reação, porque eles não alteram nem o equilíbrio, nem o ΔG das reações. Bom, era isso. Foi uma aula mais comprida, mas foi uma aula mais importante, não é? Eu sugiro se ler primeiro esse módulo de mecanismo de reação antes de estudar as reações propriamente ditas, né? Obrigado, bom estudo.